Olá pessoal, sou François Tafarel. Nós iremos resolver o desafio World Counter da plataforma Extreme Hacking e nós podemos começar realizando a conexão com a VPN da plataforma. Em seguida, pode saber aqui já o nosso endereço IP 10.1.0.40 e a gente já pode realizar uma numeração. Eu gosto de usar essas flags e vocês podem consultar no site do Explain Shell o que são cada uma dessas flags, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E já começando aqui nossa numeração de serviço e porta, a gente já pode perceber que já teve o retorno aqui da porta 80 e é válido a gente fazer essa análise dela no nosso navegador. Estou abrindo agora aqui para vocês o navegador. E ele já retorna essa mensagem: desculpe, acesso apenas para pessoal autorizado. Então a gente já tem aqui o nosso primeiro bloqueio, né? E quando a gente pensa em bloqueio, a gente pode pensar que alguma coisa vai liberar. Normalmente o que libera no contexto web, né, são as autenticações, né, através de tokens ou, né, alguns cookies. E é justamente esse caso onde a gente tem um cookie chamado password que recebeu o valor password. Então, talvez se esse cookie for alterado, ele possa permitir o nosso acesso de alguma forma. E é basicamente isso que a gente vai tentar entender agora o que está acontecendo. Também pode, já de cara, pensar em acessar um roberts.txt antes mesmo da gente realizar qualquer tipo de enumeração de diretório. Até porque o Roberts é algo que a gente já tem em mente, não precisa ficar rodando nenhum tipo de enumerador, e ele já transmite aqui pra gente que existe esse parâmetro file que recebe esse arquivo checkpass. Isso é muito parecido com o direcionamento inicial, né, que o próprio index provavelmente PHP realiza aqui, tendo em vista que ele já, quando a gente tenta acessar o que seria o início aqui, o index.php, o próprio index já redireciona para essa URL, onde o parâmetro file vai receber o arquivo let's rock. E no caso anterior que a gente viu com robots, o parâmetro file, né, quando possui um valor checkpass.php, ele não vai ser indexado aí pelos pesquisadores aí, grandes robôs que varrem a internet. E ele não vai ser exposto, e é justamente isso que esse desenvolvedor propôs. E o nosso objetivo agora é entender o que esse checkpass faz, né? Então ele faz um location, né, um redirecionamento para o let's rock.php. E quando a gente acessa no burp o checkpass, a gente pode ver aqui uma mensagem importante: esta página ainda está em desenvolvimento, existe um segredo nela, mas não insiste em encontrá-lo. Bom, a gente está num contexto de CTF, né? Essa máquina foi o primeiro CTF da plataforma, e nesse contexto de CTF aqui, analisando já o Let's Rock, né, a gente está num contexto onde também tem ali um cookie chamado password, que habilita ou não o acesso ao Let's Rock, né? E a gente tem o checkpass, já informando isso. A gente provavelmente tem aqui uma metodologia de força bruta, e a gente pode pensar que talvez alterando esse cookie a gente consiga um acesso. Uma coisa que eu acho muito legal da gente fazer nesse contexto seria nós realizarmos algum fuzzing que altere esse valor do password e nos permita obter acesso, né? Como é que a gente poderia fazer isso? A gente tem o Hydra e o wfuzz e alguns outros. Eu gosto muito de usar o wfuzz, e a gente pode pegar as primeiras 200.000 palavras do RockU e deixar rodando para ver o que a gente pode ter de relevante. E indo agora para o terminal, para pegar as primeiras 100 palavras, a gente pode usar esse comando sed, né? E também faço questão aí de deixar disponibilizado para o Explain Shell. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, onde ele pega as 200
1000 primeiras palavras da Rockio, justamente porque analisar as 13 milhões de palavras vai demorar muito tempo e o carregamento no wfuzzy também demora. E aí ele já retorna aqui, né, a lista com as 200 mil primeiras palavras, e a gente pode pensar no wfuzzy de uma forma muito legal. Seria a gente analisar o wfuzzy sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de parâmetro ou flag específica, né? Pode pensar no wfuzzy justamente para tentar entender qual é o erro retornado, a quantidade de caracteres, para filtrar melhor o nosso resultado. E quando a gente pensa em fazer um fuzzing, né, a gente quer ter o mínimo de falso positivo, né, possível. Então seria válido a gente tentar entender qual é o erro padrão e ajudar, e com esse erro colocar um filtro, né. Então ele vai iniciar o teste aqui com 200 mil, as 200 primeiras 1000 palavras. Eu vou fazer a alteração do endereço aqui. E a gente pode ver que o erro padrão aqui, no caso, é a quantidade de caracteres aqui, de 585. E se a gente for lá no burp, e ver o arquivo Let's Rock, a gente vê aqui que o content length da resposta também é 585. Então a gente pode setar uma opção muito legal do wfuzzy, que é o "-HC", onde ele faz o filtro da quantidade de caracteres que não vão ser mostrados. Então tudo que tiver 585 caracteres não será exposto na tela. Bom, e agora a gente deixa em execução, né, e ele vai rodar as 200 mil primeiras palavras. Então, pessoal, retornando, o wfuzzy expôs aqui uma palavra na linha 167.000 aproximadamente. O payload aqui, rock and roll, que teve uma quantidade de caracteres diferente que a gente colocou como filtro, de 117 caracteres. O que a gente faz agora? A gente testa essa palavra no navegador, né, alterando ali o cookie através de um cookie editor. Eu gosto de usar essa versão do editor. E a gente pode salvar aqui e depois só dar F5 aqui, né, atualizar a página. E olha só que interessante, ele retornou aqui um contador de caracteres. E se a gente colocar aqui 4 caracteres AAA, ele conta aqui, contabiliza 4 caracteres. Isso é muito legal. Então se a gente pensar em um contador de caracteres padrão, né, que nos permita executar essa ação, né, internamente no PHP, essa função aqui que eu estou sublinhando, ela já executa essa possibilidade de contar o caractere, algo interno. Então ele recebe do parâmetro, né, get. Então, como a gente viu lá no navegador, existe um parâmetro test e que vai receber o valor que a gente coloca no texto e envia no formulário aqui, né, fazendo submit. E caso exista esse parâmetro, né, através de uma requisição get, ele vai pegar o valor desse parâmetro, passar para uma função teste, para uma variável teste, e vai executar essa função, né, e vai chamar a variável, a resposta disso, né, de length, e vai colocar na tela o número de caracteres é muito interessante. Então isso já é uma função interna que, ainda que a gente consiga botar algo assim parecido lá, ele vai vir dessa forma aqui, né? A gente nunca vai conseguir escapar. Então
é interessante a gente pensar, voltando lá para o navegador, como que a gente conseguiria escapar essa função, né? Então existe alguma outra forma de injeção que nos permita injetar algum comando remoto, já que a gente controla os valores que a gente insere aqui. Se a gente botar uma aspa AAA, aspa simples, o retorno aqui é nulo, não vem nada. Então realmente pode ser algo que esteja executando, que está executando internamente nessa máquina, né? Então o PHP ele pode estar executando um comando remotamente, né? Por exemplo, através de um shell exec, utilizando a função WC para realizar essa contagem de caracteres. Isso aqui pode estar ocorrendo lá, né? Já que a gente está escapando dessa forma aqui, o que pode estar acontecendo? Ele não está enviando, né? Todo o eco está ficando vazio, não está enviando o restante, o WC não tem nada para ser lido, né? Então como que a gente poderia escapar? Como que a gente poderia injetar um comando dessa forma, né? A gente poderia botar, né, uma aspas para fechar o valor desse eco, por exemplo, um ponto e vírgula para executar o mesmo comando numa mesma linha, né? E outros comandos numa mesma linha. A gente podia pensar no ls, né? De forma inicial aqui, e poderia estar dessa forma aqui, né? Então a gente envia assim, volta lá no navegador e faz aqui a requisição, né? E o resultado foi o mesmo, né? Ele não executou o comando do ls, né? Então, o que está acontecendo é que, ainda que ele passe aqui o comando próximo, o ponto e vírgula passe o próximo comando para ser executado, o ls tem uma aspas aqui anterior do eco, né? Que pode estar ocasionando isso, né? Isso aqui é uma suposição, mas é interessante. Então, se a gente botasse o sustenido hashtag, ele iria comentar tudo isso e só executaria o ls. Então, voltando lá para o nosso navegador, e olha que legal, ele retorna aqui o robots.txt. Ele está lendo, né, o diretório onde tem esse arquivo Let's Rock, né? E ele deveria ter exibido aqui o index.php, que deve estar aqui, mas ele só exibiu o robots. Então deve ter alguma limitação aqui que está impedindo de expor, né, todos os arquivos, né? Beleza, então a gente tem a possibilidade de fazer uma injeção de código remota. Como é que a gente consegue obter uma shell, né, e um acesso interno, né? Eu gosto muito de usar, né, o GTFO-Beans. E ele tem aqui os seus pontos aqui de reverse shell, e tem um reverse shell em bash. É muito legal de utilizar, muito fácil, muito simples. A gente podia construir dessa forma. A gente copia esses dados aqui, vai lá para o nosso terminal. Pode colocar assim, nano invasão.sh. O nosso endereço IP, que a gente viu lá no início, e a porta. Então, já que ele disponibilizou a porta 80, né, para acesso, ele pode ter disponibilizado também para receber conexão. Então, para sair uma conexão, então vamos tentar utilizar ela, né? A gente pode subir um servidor de arquivos. E o próximo ponto é justamente a gente realizar o que seria a construção do envio, né, de uma requisição para baixar esse arquivo, né? E para isso a gente pode utilizar o curl, né, -jo, dessa forma que eu estou expondo aqui na tela, e justamente para ele baixar o arquivo invasão, né, e do nosso servidor. E aí a gente envia essa requisição, ele vai fazer o download da máquina. Se a gente voltar lá no terminal, a gente vai ver que ele fez o download. Em seguida a gente pode permitir a execução desse arquivo, né? Então, coloco aqui chmod mais rx invasão.sh. E por fim fazer a execução desse arquivo. Mas antes a gente precisa voltar lá no terminal.
e permitir com que a gente receba esse shell, né? Escutando ali na porta 80. Então voltando, enviando essa requisição, né? E voltando lá no terminal, a gente vai ver que a gente recebeu um shell. Olha que legal. Então a gente está dentro aqui da máquina. Se a gente analisar o arquivo letsrock.php, é justamente isso que ele faz, ó. O número de caracteres, e ele coloca nessa função exec o valor da variável que ele captura junto ao parâmetro teste e passa pela wc-c para fazer a contagem. E é justamente aqui que está o nosso ponto de injeção que a gente conseguiu de forma maliciosa explorar. Aqui está a checagem do cookie, tá vendo? Se o cookie não for igual ao que está na variável getChangePassword, ele seta o cookie para password. Muito show. Beleza, então agora a gente está dentro da máquina, vamos ver o que a gente tem aqui de legal. Tem o usuário Metal. Ó, aqui a gente já tem uma possível flag da plataforma. E que a gente não consegue ler. Interessante. Vamos ver como é que estão disponibilizados esses arquivos. Ó, isso aqui é interessante. A gente tem um binário, em princípio, que tem um SUAD, chamado metalheira pesada. Existem algumas pastas, dentro dessas pastas não tem nada. Tem o arquivo readme. O hash da minha senha é esse, olha que legal. Vamos tentar pegar esse hash. A gente pode jogar no John, né? Deixar o John trabalhando junto com a RockU que a gente já tem. John. Não, nano. Hash. John menos word list igual a RockU.txt. Dá pra botar também assim no útil. Vou botar qual é a hash que a gente quer que ele teste. Instalar o John. O John escapou aqui por algum motivo. Pode tentar ver qual hash é essa, forçar o John a descobrir, usar um formato específico, né? MD5. A gente pode usar esse formato aqui, ó.
Interessante. Você também pode ir no site hashes.com. Muito legal, ó. Aqui a gente já conseguiu o retorno da hash. Vamos ver se ela vai funcionar para o usuário metal. Vou voltar lá no terminal. Colocar essa hash. Essa senha agora. Então agora a gente já está como usuário metal, olha que legal. A gente pode botar beleza. E aqui a gente tem nossa primeira flag, que a gente pode ir lá e inserir na plataforma. Então, em seguida, beleza. Então o nosso objetivo agora é tentar avançar para o usuário root, pegar a flag que está dentro do diretório desse usuário. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, tem no binário, tá com SUID habilitado. Metaleira pesada. Interessante, ele reportou aqui quando a gente executou o binário metaleira pesada, essa função, esse código aqui encodado basicamente parece muito um base 64. A gente pode tanto ir no burp manualmente, cuidado, esteja cauteloso com SUID, seus privilégios profundos, mal utilizados ou abusados, caos desenfreado. Bibliotecas compartilhadas podem ser sequestradas. Uma vulnerabilidade encontrada, mantenha atualizado. Interessante. Então ele comenta sobre biblioteca, né? Se a gente voltar lá no nosso terminal e fizer uma enumeração dos diretórios, né, do diretório raiz, a gente vai ver que tem um arquivo, uma pasta chamada desenvolvimento. E dentro dessa pasta tem essa biblioteca chamada libsecret.so. Beleza. Uma das coisas que a gente pode fazer nessa libsecret é ver se a gente consegue modificá-la de alguma forma. Mas será que ela está sendo usada pelo metaleira pesada? A gente teria que confirmar isso, né?
para fazer essa confirmação, a gente podia, já que a gente consegue mover essa página, a gente podia fazer uma cópia dela, botar lib a gente chamou ela de ponto .bat. A gente pode também executar o metalheira pesada e deu falha, olha que legal. Ele falou que não foi possível encontrar, então ele está usando essa biblioteca. Então a gente tem um binário SUID, né, que vai executar isso como alto privilégio de superusuário, e a gente consegue controlar essa pasta, essa biblioteca que ele modifica. Então vamos criar a nossa própria biblioteca, né? Seria algo muito legal a gente criar a nossa própria biblioteca. Bom, e para fazer isso, né, a gente pode usar o nossa própria máquina através do GCC e tentar de alguma forma criar essa biblioteca. Então, para isso, a gente pode criar um arquivo, né, chamado nano amigo.c, e existem diversos sites que comentam sobre livrarias perdidas, né, e sobre abusá-las, né, e muitos sites comentam as diversas utilizações desse tipo, né, e a gente está justamente nesse ponto, né, onde a gente consegue utilizar uma biblioteca para obter um acesso remoto, né, a partir de um usuário que não deveria ter essa permissão. E aqui a gente vê a construção de uma função chamada welcome, que está sendo modificada justamente para permitir o acesso como superusuário, certo? Já que o binário vai ser executado como superusuário, a biblioteca também, e vai garantir aqui uma shell, né, através do /bin/bash. Só que é interessante pensar que como é que a gente consegue executar isso, né? E criar essa biblioteca. Liberty secreta.so e o nome do nosso arquivo deu algum erro aqui, vamos fazer essa análise. Aqui, ó. Quando a gente criou essa biblioteca secreta, a gente pode passar ela para o nosso alvo. Ele fez o download. E agora a gente executa o metalheira pesado. E ele falou aqui agora: symbol lookup error. Home metalheira pesada. Undefined symbol secreta. Então, o home metalheira pesada, ele está esperando receber alguma coisa chamada secreta. Que alguma coisa é essa, né?
Realmente aqui pode ter uma função chamada secreta, que é o que ele está tentando executar nessa biblioteca. Como é que a gente poderia confirmar isso? A gente poderia confirmar isso com um GDB, né? Ou passando o metalheira, o lib secreta para o nosso computador e analisando isso com algum analisador de binário, como por exemplo AIDA, GRIDA. E para isso a gente pode pegar o arquivo original e passar para o diretório lá do servidor web, do serviço web que está em execução. E agora a gente vai no navegador e baixa. Muito simples. E abrindo aqui o nosso AIDA, a gente vê que existe uma função chamada secreta e ela executa lá aquele putz, né, cuidado, e coloca todos aqueles dados que a gente viu explicando que podem ter bibliotecas vulneráveis, né? Então, como a gente chamou a nossa função, voltando lá para o nosso terminal, de home, welcome, né? Então pode ser por isso que a biblioteca não está executando as nossas intenções maliciosas. Então, por isso que o metalheira pesado não está executando, porque ele está procurando a função secreta na nossa biblioteca fake, maliciosa, que não existe. Então, se a gente mudar o nome dessa função aqui, vai ficar dentro da biblioteca e executar o GCC novamente e passar para lá o arquivo novamente, e agora a gente executa o metalheira pesado. E por fim a gente consegue obter o acesso aí como root. E coloca essa flag lá também. Muito legal. Bom pessoal, é isso. A gente resolveu a máquina World Counter da plataforma Extreme Hacking. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo, qualquer dúvida. Um abraço.